Pampa na Tarde, programa que resume as notícias do dia para você, trazendo tudo o que acontece em nossa cidade, nosso estado, no Brasil e no mundo. Pampa na Tarde tem André Matias pilotando a mesa de áudio. A produção é do Vinícius Moura e do Gabriel Ribeiro. Gerência da nossa equipe de Marjana Vargas. Patrocínio CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. E NET, o mundo é dos nets. Eu sou o Gustavo Vitorino e a partir de agora estou com você até às 7 da noite. Começa no seu rádio, Pampa na Tarde. Agora 17 horas e 2 minutos em Porto Alegre, começando o nosso Pampa na Tarde, como anunciado, Pampa na Tarde hoje é especial. Na terça-feira, recebemos o candidato Sebastião Melo, do PMDB, à Prefeitura de Porto Alegre, e hoje, quinta-feira, como anunciado, recebemos Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, que está aqui para conversar conosco sobre a campanha, sobre o segundo turno, sobre as propostas, enfim, tudo que cerca esse segundo turno da eleição em Porto Alegre. Antes de mais nada, boa tarde, candidato, seja bem-vindo, uma honra recebê-lo. Boa tarde, Vitorino, boa tarde aos ouvintes da Pampa. Uma alegria estar aqui conversando nesse ambiente aqui que nos recebe sempre de forma tão calorosa. Candidato, antes da gente avançar nos temas, nós vamos abordar praticamente todos os temas que envolvem uma gestão municipal, mas eu queria primeiro pegar do senhor essa sensação que o senhor teve até agora da eleição, como é que o senhor sentiu a eleição. É a sua primeira candidatura a um cargo majoritário, e eu queria que o senhor me desse essa sensação, o senhor que percorreu ruas de Porto Alegre, o senhor que fez uma campanha muito corpo a corpo. Como é que o senhor sentiu esse perfil de eleitorado? Olha, eu estou muito feliz, muito tranquilo, porque a gente começou uma campanha com índices baixos, mas sentindo que havia um espaço para uma proposta nova, um novo jeito diferente de ver a estrutura pública e de se relacionar com a sociedade, né? E a gente foi vendo que isso foi crescendo na sociedade, crescendo nas pessoas de Porto Alegre. A vontade de mudança chegou no primeiro turno, 75% dos votos válidos votaram pela mudança, votaram em candidatos que representavam a mudança, várias mudanças. Eu fui o candidato de oposição que fez a maior votação ao longo da história de Porto Alegre, durante toda a história de Porto Alegre, e a maior votação de um candidato de oposição também ao longo da história de Porto Alegre. Então, é um significado muito grande de vontade de mudar e uma campanha, Vitorino, que para nós ela está sendo extraordinária, porque a forma, não só o resultado, mas a forma, não só o conteúdo, mas o jeito de fazer. Não tem nenhum compromisso espúrio, não tem nenhuma relação com empresas que prestam serviços para a prefeitura, não tem nenhum interesse de negociar secretaria, em nenhum momento esse assunto foi tratado em nenhuma reunião, não há troca de secretarias, não há troca de cargos, é uma forma, todo mundo que está junto com a gente está bem consciente. Primeiro, cada eleitor que vem dizer que eu confio em ti, eu vou votar em ti, eu vou confiar em ti, eu digo, não faça só isso. Esteja comigo durante 4 anos, porque nenhum prefeito vai conseguir alterar a máquina pública se não tiver apoio da sociedade. Então, se vai votar em mim, fica junto comigo 4 anos. Né? E a segunda questão é que todo mundo sabe que vai ter que ser diferente, porque a prefeitura está quebrada. Se não fizer diferente, vai ser um absurdo, um fracasso total a gestão. Né? Deputado, vamos abordar essencialmente os 3 principais tópicos da gestão pública, notadamente na esfera municipal. E eu quero começar então falando de algo que certamente nos é muito caro, que é a saúde. Vamos começar pela saúde. Quais são as suas propostas na área da saúde, levando em consideração que, como o senhor mesmo acabou de dizer, os municípios, os estados, assim como a própria União, estão em dificuldades financeiras? Olha, Vitorino, a gente tem 3 prioridades. A gente sabe que tem muita coisa para fazer em muitas áreas, que é possível avançar em algumas, outras vão ser mais difíceis, mas tem 3 áreas que a gente acha que existe espaço para avançar com um investimento perto do resultado, proporcional ao resultado pequeno, né? E com um grande resultado
na qualidade de vida das pessoas e que no primeiro ano já faria uma grande diferença. As áreas são segurança, saúde e área de geração de empregos, né? Então, na área de saúde, a gente vive num momento pré-histórico em Porto Alegre, onde as pessoas vão para o posto, levantam às 13h30 para chegar no posto às 5 horas da manhã e tentar pegar uma ficha. E a maioria das vezes ela não consegue a ficha e ela tem que voltar no outro dia, acordar às 13h30, chegar às 5 da manhã para esperar por uma ficha. Ficha para ser atendida é pré-histórico. Cidades como Canoas, como Viamão, Pelotas, Alegrete e tantas outras, a pessoa liga e marca por telefone ou vai no posto de saúde e marca. Provavelmente não para aquele dia, mas ela marca para o outro dia ou para a semana que vem, mas ela não precisa se sujeitar aí às 5 da manhã para tentar pegar uma ficha. Esgotaram as fichas. Tá, mas então eu posso marcar para amanhã? Não, a senhora não pode, ela tem que voltar amanhã às 5 da manhã e tentar pegar uma outra ficha. Isso é irracional, isso é desumano. E isso, com a informatização, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, resolver essa questão do agendamento. E com toda a transparência. Olha, a senhora quer uma consulta? Não tem para hoje, tem só para amanhã, ou tem só para daqui a 3 dias. Né? Mas de uma forma organizada e humana com a pessoa, como qualquer pessoa que liga para um médico privado, ele vai dizer, olha, tem data para tal data e tal horário para te consultar. Então, o senhor pensa nessa área da saúde em ampliar a rede? O senhor pensa em trazer, digamos assim, mais postos de saúde? Qual é a alternativa que se tem com essa falta de recursos do município? A gente tem um compromisso que tem um custo, né? Que é de abrir 8 postos de saúde até às 10 da noite. Porque hoje os postos abrem até às 5 ou 6 da tarde. Né? E aí aquela pessoa que chega do trabalho e tem um filho doente, um pai doente, um avô doente, ela tem que ir até o hospital. Ela tem que ir até emergência e urgência. E a ideia é que ela possa resolver, primeiro, de forma mais confortável, mais perto da sua casa. E segundo, que ela desafogue, né? Que a gente desafogue os hospitais para atender o que realmente precisa de hospital para ser atendido. Então, abrir os postos até as 10 da noite, a gente entende que é algo viável financeiramente. E essa talvez seja uma das partes mais caras da nossa proposta. Né? A segunda questão é a gente tentar resolver os problemas do posto. Tem um serviço, Vitorino, aqui em Porto Alegre, que se chama Telesaúde. Ele é credenciado no SUS, ele é gratuito para os municípios, ele atende todos os municípios do Brasil que querem ser atendidos por ele. Tu chega no posto, o clínico geral, tu tem um problema específico, como de pele, o clínico geral que está te atendendo no posto, ele não é um especialista, ele não é um dermatologista. Ele pega o telefone e ele liga para o Telesaúde e troca informações, conversa com ele e faz uma troca de perguntas com o paciente junto, orientado pelo especialista. E o índice de resolução no Brasil inteiro é de 80% naquela consulta. Então o cidadão vai ter um índice de resolutividade do seu problema de 80% no posto de saúde e na hora. Então, para a questão da vida da pessoa, do problema da pessoa, isso é um grande avanço. E para a questão de organização da saúde, de desafogar os postos e eliminar as filas com especialistas, isso é outro grande avanço que Porto Alegre hoje ignora. Um serviço que atende o Brasil inteiro, que se localiza em Porto Alegre, mas por alguma questão talvez de vaidade, de falta de incentivo, a prefeitura não se utiliza. Porto Alegre tem uma espécie de desaguadouro. São muitos os municípios na qual a ambulancioterapia opera de forma consistente e definitiva. Isso parece ser impossível mudar. Como é que o senhor pretende lidar com essa realidade, candidato? Olha, a gente tem uma situação em Porto Alegre nessa questão que ela é peculiar. Realmente, Porto Alegre ele é um nicho de qualidade de saúde, ele é um nicho de atendimento em saúde. Mas percentualmente isso não aumentou. Historicamente diminuiu até a participação dos municípios, do atendimento dos municípios do interior em Porto Alegre. E segundo,
Se nós fizermos uma câmara de compensação desses atendimentos para reembolso, ou seja, o município de Gravataí manda um paciente para ser atendido em Porto Alegre, que tem gestão plena, que recebe por atendimentos, o município de Porto Alegre pode se reembolsar do limite do teto do SUS de Gravataí. Então ele abre mais uma vaga para Porto Alegre. Se o município de Porto Alegre fizer uma câmara de compensação com os 5 municípios da região metropolitana, ele já compensa 80% dos atendimentos. Consegue entender isso? Gravataí vai pagar todos os atendimentos que ele manda para Porto Alegre, o município de Gravataí. Ele vai pagar para Porto Alegre isso. Essa câmara de compensação, ela não é organizada em Porto Alegre ainda. Então fica numa discussão eterna e que serve como desculpa. Ah, mas eu atendo o interior, eu atendo um volume grande. Sim, mas isso é natural, isso acontece em todo o Brasil, que tem locais que têm atendimentos porque tem determinadas especialidades mais avançadas. E isso é compensado pelo SUS. Ponto. Só tem que administrar isso, né? Então a gente tem que avançar muito nessa câmara de compensação. E fazer uma câmara de controle também dos leitos, né? Porque hoje, se a gente reorganizar os leitos, há uma posição técnica de que a gente aumenta em 30% o número de leitos utilizáveis em Porto Alegre. Não o número de leitos, mas leitos à disposição, né? A mudança de pessoas utilizando o leito, se a gente administrar melhor isso. Então, falta, é óbvio que com recursos é mais fácil, mas falta um pouco de gestão e de vontade política na área da prefeitura no que se refere à saúde pública. A gente tem, por exemplo, o histórico de que o secretário municipal, o secretário estadual, o secretário municipal da capital tem metade dos atendimentos do estado, né? Onde fica meses sem conversar por uma questão de vaidade ou de política municipal, que é diferente de política estadual. Nós seremos parceiros do governo federal, parceiros do governo estadual, independente de quem seja o gestor ou o partido, porque isso não é um problema de vaidade, de partido, de ideologia, ou de, né, é um problema de solucionar o problema do cidadão. A gente quer medir, Vitorino, os nossos resultados, não se o partido está contente, se o médico está contente, se o professor está contente, se o sindicato está contente. A nossa medição é prioritariamente na educação pelo aluno, na saúde pelo paciente, né? Então é assim que tu mede a qualidade do teu serviço, pelo usuário. Vamos para o segundo tópico, então, desse, digamos assim, triângulo de necessidades do tecido social, que é educação. A educação brasileira degenerou nos últimos tempos, candidato, e hoje nós estamos em último lugar ao lado do Suriname, nas Américas, segundo os dados da OEA. O Rio Grande do Sul já foi referência em educação, mas perdeu muito espaço nos últimos tempos. E Porto Alegre, evidentemente, faz parte desse contexto. Qual é a sua proposta para a área da educação? Como mudar o atual cenário? A Porto Alegre, no IDEB, ele ficou em 2011 bem abaixo da meta nacional. E em 2013, nós ampliamos a diferença, ficamos mais longe da meta nacional do IDEB. E em 2015, como diria a Dilma, nós dobramos a meta. Nós ficamos ainda pior. E o mesmo partido, o mesmo grupo, continua comandando a Secretaria de Educação. Porque talvez esteja bom para alguns professores, talvez esteja bom para o sindicato, talvez esteja bom para o partido que comanda, talvez esteja bom para o secretário, ou para o prefeito, ou para alguém. Mas está ruim para o aluno, e é isso que interessa na educação. Então é inacreditável que não se tenha feito dentro da estrutura pública uma reunião, uma organização, uma conversa com os professores, um diálogo, que isso não tenha aparecido. Mas como está bom para todo mundo, só está ruim para o aluno, e o aluno não sabe reclamar, ele não sabe que está ruim. Não aparece a educação de Porto Alegre como uma das piores do Brasil. Nós temos um índice de repetência nos últimos anos do ensino fundamental, o índice de desengajamento da idade séria do que deveria ser, de quase 50% dos alunos que estão na série errada. Então, veja bem, 50% o índice de repetência, 45% para ser mais exato, nos últimos anos no ensino fundamental. Então, não é crível que não tenha uma grande indignação da estrutura pública municipal e vamos nos unir, vamos mudar isso. Porque municípios muito mais pobres, capitais muito mais pobres do que Porto Alegre, já conseguiram mudar isso e superar Porto Alegre nisso. Então, realmente, eu tenho que chamar os professores aqui. O nosso índice de cobertura do ensino fundamental em Porto Alegre, ele é dos mais baixos da história. Dos mais baixos da história. Da história não, perdão, das capitais. Só o Acre
Só a capital do Acre, Rio Branco, cobre um percentual menor de alunos do ensino fundamental que Porto Alegre. E mesmo cobrindo pouca gente, mesmo tendo valores para pessoal razoavelmente elevados em comparação com o resto do Brasil, nós temos um resultado pífio que a prefeitura não se... Olha, eu tenho que sentar, tem um problema. E este é um problema. O meu aluno não aprender é um problema para o aluno. Essa pessoa está sendo injustiçada. Esta pessoa vai ter consequências na vida. Então eu tenho que sentar e chamar os professores e conversar. Como é que a gente vai melhorar o resultado? Porque este resultado não está legal. Quando um aluno não vai bem, se entende, se busca solução. Agora, quando a maioria não vai bem e o desempenho é ruim, o errado é o sistema, né? Parece que isso é evidente. E os nossos índices têm baixado muito. Bom, vamos passar para a próxima etapa, e uma etapa que o senhor tem chamado muita atenção ao longo da sua campanha, e certamente foi um dos pontos fortes que o colocaram no segundo turno, que é a segurança. Ela não é responsabilidade do município, mas ela pode sim receber suporte por parte do município. E aí eu gostaria que o senhor nos apresentasse a sua proposta para esse segmento. Olha, deixa eu te dizer, eu trabalho, eu sei que isso tem irritado o meu adversário e ele tem baixado o nível da campanha. Ele está utilizando espaço público, pago com dinheiro público nas empresas de rádio e televisão, para me ofender pessoalmente, ao invés de debater os problemas de Porto Alegre. Mas todos os números que eu trago aqui, é bom a gente registrar isso, Vitorino, eles são números oficiais da Prefeitura, são números oficiais das secretarias estaduais, são números oficiais do Ministério, de Ministérios do Governo Federal, de cada pasta, e dos conselhos de secretarias estaduais do Brasil. E nestes números aparecem, primeiro, que Porto Alegre detém a metade do roubo de veículos do Estado, sendo que nós temos 13% da frota apenas. Esses números demonstram que nós somos a capital com o maior volume de roubos de carro do Brasil, Porto Alegre. Nós temos quase 4 vezes mais homicídios que São Paulo, em Porto Alegre. Nós temos 2 vezes mais, nosso índice de homicídios em Porto Alegre é 2 vezes maior do que o Rio de Janeiro. Nós temos 2 instituições que avaliam a criminalidade no mundo, e numa a gente está no 43º como município mais violento do mundo, e em outra, em 9º município mais violento do mundo inteiro. Então, nós temos uma catástrofe na área de segurança pública em Porto Alegre. E enquanto a Prefeitura não assume isso como um fato e não disser se isso é um problema específico da minha cidade, tem que ser um problema do prefeito e, óbvio, do vice-prefeito, que é do partido do governador. E em nenhum momento houve um movimento para dizer isso é um problema meu. As câmeras da Copa, que deveriam estar fazendo a nossa segurança, a IPTC disse que vão passar a multar agora os carros também. Os pardais que só multam poderiam estar fazendo a segurança sem nenhum custo adicional que não do software de gestão, porque já está lá a câmera, ele já fotografa as placas, ele já tem o OCR que manda o banco de dados, só que quando chega no banco de dados, ele pega o banco de dados para multar. Ele não pega o banco de dados da Polícia Civil para trabalhar em conjunto, para buscar se aquele carro participou de alguma situação, de algum fato, de algum registro de ocorrência, enfim. Né? Então, é uma irresponsabilidade. É muito triste o que acontece. E nós podemos, quando chegarmos à Prefeitura, ter atitudes que realmente mudem a qualidade de vida do Porto Alegrense nisso. Como monitorar as entradas e saídas, como usar os pardais para que eles possam também monitorar os carros roubados e furtados. O senhor pensa no cercamento eletrônico? O cercamento eletrônico, sabe quanto é que me fala? A Polícia Rodoviária me falou que as câmeras que ela tem, que pega todos os carros que passam e joga para esse banco de dados, custa R$4.000 por mês. Vamos combinar. Porto Alegre tem Guaíba, 78 quilômetros de Guaíba na nossa fronteira. Nós temos menos entradas e saídas que a maioria das cidades do Brasil. E a gente não monitora as nossas entradas e saídas. Então sinceramente, é com tristeza que eu vejo a segurança pública em Porto Alegre e, ao mesmo tempo, com a perspectiva de que, com poucas intervenções, com muita tecnologia e com muita relação com a Polícia Civil, sabe que a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, do governo do Estado, me disse que não há nenhum protocolo de ação entre Prefeitura e Polícia Civil. O Centro Integrado
que existe em Porto Alegre não é integrado coisa nenhuma. Não tem a cadeira, se tem alguma cadeira para sentar a Polícia Civil, ela está vazia. A Polícia Civil, quando ela quer, tem que pedir alguma coisa para Porto Alegre. Ela não atua em conjunto. Então tem 2 centros integrados de comando. O de Porto Alegre, que não é integrado, e do Estado, que não é integrado com o de Porto Alegre. Isso é um absurdo. É inaceitável essa falta de atitude até hoje, Vitorino. Numa área que ela vem piorando todos os anos e que está em todos os jornais, em todos os noticiários, como uma verdadeira catástrofe aqui em Porto Alegre. Vamos avançar então e vamos pensar, já que falamos em segurança, vamos pensar em temas tópicos. Eu queria avançar então sobre a Guarda Municipal. O senhor pensa numa Guarda Municipal armada? O senhor pensa num sistema de segurança mais direto e objetivo? Ou o senhor acha que num primeiro momento isso seria difícil realizar? Olha, querer iludir a população de que a gente vai suprir os milhares de brigadianos que faltam no efetivo de Porto Alegre com a Guarda Municipal é uma mentira. Imaginar que 100 ou 200 ou 300 guardas municipais vão avançar no problema de Porto Alegre, isso é uma mentira, uma falácia. A Prefeitura, aliás, deverá, depois da eleição, atrasar a folha de pagamento dos servidores. A Prefeitura deveria ser mais transparente, principalmente o candidato, e falar a verdade. Pelo menos para os servidores públicos municipais começarem a se organizar, de que eles não vão receber o seu salário provavelmente no próximo mês depois da eleição. Né? Então, como que vai prometer suprir uma deficiência de policiais militares com guardas municipais? Não existe essa possibilidade. Então a Guarda Municipal tem que ser chamada, reorganizada. Existem guardas que não têm treinamento, que não têm capacitação física, para que eles possam efetivamente atuar de uma forma mais, vamos dizer assim, efetiva na segurança pública. E sim em alguns espaços públicos, em algum patrimônio público, em alguma organização de entrada e saída de espaços públicos, de órgãos públicos. Mas nós não podemos ter a perspectiva de que a Guarda Municipal vai ter um papel efetivo naquela guarda que fica na rua, como a Polícia Militar faz, né, que tem a possibilidade de um combate, que tem a possibilidade de ter uma rede com a própria Polícia Militar, com a própria Brigada Militar para atuar, né, que ela vai ter um papel investigativo como tem a Polícia Civil. Não vai ter. Ela tem um efetivo, esse efetivo tem que ser utilizado, mas, de novo, a vantagem, a possibilidade imediata, Vitorino, é a gente fazer um convênio com a Polícia Militar, com a Brigada Militar, e a gente pagar horas extras. Ou a gente chamar brigadianos aposentados para que eles voltem a atuar com farda, com arma, com experiência, com treinamento, com a rede que eles têm junto com a Brigada Militar, com o centro da corporação, né, com a relação com a Polícia Civil, enfim. Essa é a possibilidade real que a gente vê de resolver alguns dos problemas da segurança pública de Porto Alegre, no que se refere a pessoal. É possível pensar em parceria público-privada nesse segmento, já que é sabido que existe interesse da iniciativa privada em melhorar o sistema de segurança a ponto de se dispor com doações de carros, enfim, e recursos para que se tenha mais policiais? Não tem dúvida que existe essa possibilidade, até para a gente receber tecnologias, receber equipamentos, receber doações, mas há de se ter um planejamento organizado da Prefeitura e ela dizer, este é um problema do prefeito. A Prefeitura tem que agir em Porto Alegre, e de imediato. E de imediato nos atos administrativos que podem gerar um grande resultado na segurança, como, por exemplo, bilhetagem eletrônica com reconhecimento facial. Isso tem na região metropolitana, mas não é usado em Porto Alegre. Então, se eu tornar o ambiente ruim para roubo e furto de veículos, se eu tornar o transporte público um ambiente ruim para o criminoso circular, eu realmente torno o Porto Alegre um ambiente desagradável para o criminoso. Se tu fores pegar um ônibus com o teu, que é o cartão de bilhetagem eletrônica, para a região metropolitana, e for de gratuidade, ele tira 3 a 8 fotos do teu rosto, para ver se não é falsificado. E isso é utilizado para quê? Para a receita da empresa. Mas a mesma tecnologia, se eu bater com a polícia, eu posso utilizar para saber o trajeto dos criminosos em Porto Alegre. E se eu tiver um reconhecimento facial em algumas linhas, em alguns ônibus, eu posso, aí sim, ter uma estrutura de segurança muito avantajada. Agora 17 horas e 26 minutos em Porto Alegre. Vamos para outro tópico então, candidato, que são as obras públicas, o mobiliário urbano.
Porto Alegre passou por uma série de obras que vêm sendo entregues aos poucos. As chamadas obras da Copa, que a gente sabia era mais um artifício para a obtenção de recursos para a conclusão dessas obras. Algumas foram entregues, outras ainda estão por ser entregues e outras estão travadas nos tribunais. Queria que o senhor falasse um pouco dessa relação que o senhor vai ter especificamente com a obra pública do município de Porto Alegre. Olha, quando tu planeja uma obra, e vamos combinar que a gente ficou sabendo que a Copa ia ser no Brasil em 2007, né? E a Copa aconteceu em 2014. Então, imaginar que não se teve tempo de planejar, de fazer projeto, de fazer previsão, de se organizar financeiramente, isso é uma assunção da incompetência, né? Então, vamos combinar. Então, qualquer obra parada, ela é desperdício de dinheiro público, está se desvalorizando, vai ter que fazer muito investimento para recuperar. Ela é uma agressão à vida das pessoas que circulam utilizando aquele espaço público, e ela é uma agressão aos comerciantes, aos investidores, a quem tem negócios naquela região. Então, obra parada é prejuízo para todo mundo, na certa. Vou repetir, obra parada é cidade parada, é economia parada, é dinheiro público sendo despejado pela janela. Então isso é um fato. Falta de tempo para planejar, quase 10 anos. A Copa foi em 2014, as obras deveriam estar concluídas em 2014. Nós estamos em 2017 quase. 3 anos de atraso em todas as obras da Copa. Ou quase todas as obras, e algumas que talvez estejam no seu início. Então, na Copa, o governo federal colocou o recurso à disposição. Isso é uma vantagem competitiva. Isso não é uma dificuldade, vamos combinar. Isso não pode ser desculpa para não ter dado certo, né? Então, com a gente vai ter que terminar essas obras prioritariamente, antes de começar qualquer obra, porque faltou competência, faltou planejamento, tem projetos que foram alterados uma dezena de vezes, né? Então, estava errado o projeto. E foi errado a segunda vez, e foi errado a terceira, e foi errado na quarta, e foi errado na quinta, né? E obras novas têm que começar com essa previsão de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É ter um projeto correto de engenharia e de arquitetura. É ter um projeto financeiro, saber se vai ter dinheiro. É ter um projeto da questão ambiental, da repercussão ambiental, da repercussão econômica na região e da repercussão social na região. Né, eu vou ter que desalojar algumas pessoas e botar elas em outro local e buscar uma alternativa para habitação para aquelas pessoas. Então, isso é o mínimo que se pode planejar quando se tem uma obra, né? Então, obras que a gente vai iniciar, a gente pretende ter esse planejamento organizado e ter data para finalizar e multa se não concluir finalizar para quem era o responsável pela sua entrega. Bom, além da obra pública, vamos falar agora da obra privada e já transformando no próximo tópico, que é a busca de investimentos. A construção civil, ao longo dos tempos, tem reclamado muito, especialmente na cidade de Porto Alegre, de que a regularização dos imóveis passa por um processo muito complicado. PPCI, são autorizações, liberações, enfim, e isso assusta um segmento significativo da economia, repito, que é a construção civil, que gera milhares de empregos. Qual é a sua proposta para esse segmento? Olha, a gente precisa, numa democracia, a gente tem que ter uma legislação clara. Os direitos e deveres, o cidadão tem que saber com toda a transparência os seus direitos e os seus deveres. Senão, tu fica dependendo do Estado. E aí vira uma ditadura do Estado. E na área da construção civil, dos investimentos imobiliários de Porto Alegre, são mais de 7.000 normas. É impossível qualquer ser humano, qualquer empresa, qualquer engenheiro, arquiteto, fazer um projeto que atenda a 7.000 normas, porque não tem como elas não serem conflitantes entre elas. Então isso fica na mão da ideologia, da partidarização, da vontade, da estrutura pública municipal. E isto não é correto. A sociedade, a sociedade tem que se manifestar através do seu arcabouço jurídico. E quanto mais claro o seu arcabouço jurídico, mais segurança jurídica e mais incentivo à vida melhor para todos ele tem. Ele não tem que ficar dependendo de interpretações nem do judiciário, muito menos da estrutura pública do executivo. Aí favorece a subjetividade, e isto não é bom. Subjetividade no setor público nunca é bom.
Nunca. Clareza da estrutura jurídica. Então esse é o caminho para essa área que tu me pergunta. Clareza. Se eu puder colocar uma parte da análise de projetos em sistemas onde a empresa encaminha o seu projeto e se ele não preencher os requisitos, o sistema diz está fora, e se ela está correta, o sistema diz esta parte está correta, mais seguro é. Este é o top de segurança, né? E que a gente pode avançar, porque o governo federal utiliza isso no DENIT em algumas áreas, né? Essa análise objetiva, não depende de favor, não depende da ideologia, do sentimento ou da lua que amanheceu aquele servidor público ou aquela área da prefeitura. Então, a estrutura jurídica simplificada. E a segunda questão é processos simples e transparentes, que todos possam saber como está andando aquele processo de regulamentação, de autorização, né, de concessão de licenças, qual é o prazo que ele cumpriu, qual é o servidor que ele está, por que aquele servidor demora mais, aquele outro agiliza, essas empresas sempre têm problema, essa empresa anda mais fácil, enfim, é de forma absolutamente transparente para que a gente possa ter sustentabilidade nos projetos. Sustentabilidade é ambiental e é sustentabilidade do negócio, porque ninguém mais quer, ninguém mais deseja, melhor, tem muitos desejos, mas um empreendimento que demora 4, 5, 6, 7 anos para conseguir se viabilizar, ele já é um prejuízo total, porque aquele local que era um bom negócio há um ano atrás, daqui a 2 anos talvez ele não seja. O valor cai, o custo financeiro, o planejamento financeiro, tudo muda, né? O mercado muda nesse tempo. Então, Porto Alegre tem que mudar muito nisso, tem razão. Esse ponto é um ponto essencial, não só na geração de empregos, mas numa questão social. Nós temos 1/3 da população que mora de forma inadequada em Porto Alegre. Agora, 17 horas e 33 minutos. Muito bem. Nós temos ainda 2 minutos. Eu gostaria de deixar esses 2 minutos à sua disposição, deputado, para que o senhor justificasse a sua candidatura e o porquê que as pessoas devem votar e, a partir de 1º de janeiro, ter Nelson Marquesan Júnior como o novo prefeito de Porto Alegre. Olha, nós chegamos até aqui de uma forma muito transparente, muito objetiva, com propostas muito claras, e a gente tem 2 opções hoje. Ou Porto Alegre continue como está, e tem pessoas que acham que está bom, e acho que eu não sou candidato então dessas pessoas, não votem em mim para continuar como está. Eu sou candidato da mudança. Eu não estou largando o meu cargo de deputado federal, o meu mandato, onde eu acho que eu sou reconhecido pelos meus eleitores como um bom parlamentar, eu sou reconhecido nacionalmente como alguém que honra os seus votos e como alguém que trabalha para realmente no caminho certo para mudar o Brasil. Eu não estou largando isso para vir aqui e fazer mais do mesmo, até porque se for feito mais do mesmo, Porto Alegre será enterrado ainda mais. Eu não venho para cá para um fracasso, eu venho para cá para um sucesso, porque nas minhas mãos estará a vida e a qualidade de vida de mais de 1 milhão de pessoas. Então, quem acha que é necessário mudar a segurança pública em Porto Alegre, quem acha que é necessário mudar a atitude com relação à saúde, mudar a atitude no relacionamento com os partidos, mudar a atitude da visão da estrutura pública para com a sociedade, este sou eu o candidato. Quem quer continuar como está, vote no outro candidato. A continuidade, a permanência de determinadas situações, relacionamentos, formas de se relacionar, é com outro candidato. Eu quero deixar bem claro, eu sou candidato para fazer diferente. Quem tem medo de mudança, ou acha que não é necessária a mudança, acha que a gente está no caminho certo, acha que Porto Alegre está bem nas obras, Porto Alegre está bem na segurança, Porto Alegre está bem na saúde, Porto Alegre está bem na prestação de serviços públicos, então não é comigo. Eu acho que a gente pode avançar muito mais, e quem me apoiar nessa campanha, eu quero o compromisso que me apoie pelos próximos 4 anos também, porque não tem a mínima chance de nenhum prefeito, de nenhum vereador, de nenhum secretário mudar a estrutura como está, porque algumas pessoas estão muito bem do jeito que está. Algumas pessoas estão se sentindo confortáveis do jeito que está Porto Alegre. Para a gente fazer essa mudança com relação a essas pessoas, a essas corporações, a gente precisa da sociedade. Uma honra recebê-lo, candidato. Boa sorte. E fica aqui o convite para que as pessoas votem com consciência no segundo turno. Acima de tudo, saibam que votar é mais do que um ato cívico. É uma responsabilidade
de cidadão. Intervalo e eu volto já.